para falar do Cruzeiro. Cruzeiro agora é o melhor mandante do Campeonato Brasileiro. Bahia perdeu a invencibilidade. O Cruzeiro tá ali 100% em casa. Veio para Belo Horizonte. Tá na alça de mira do Cruzeiro, hein, ô Xará? Cruzeiro não perdoa. Não, perdoa não. Um abraço, Romano. Um abraço para você, pro Panzi, todo mundo que acompanha aqui a nossa grande resenha da Itatiaia dos domingos. E o Cruzeiro consegue, com esse resultado de ontem, Romano, a 7ª vitória em 7 jogos, né? São 100% de aproveitamento, né? O Cruzeiro chega a essa marca importante. Cruzeiro que vem vencendo partidas dentro de casa, e ontem foi mais um bom jogo do Cruzeiro. Eu até fiz aqui a listinha, porque eu tenho que fazer a listinha, senão você esquece, ó. Botafogo, Vitória, Cuiabá, Fluminense, Atlético Paranaense, Corinthians e Bragantino. Total aí de 7 jogos, 7 vitórias de ontem, um jogo para mais de 20 mil torcedores no Independência, o Cruzeiro conseguindo esse resultado importante. E aí, Romano, vale destacar também alguns números do Cruzeiro dentro do Campeonato Brasileiro. Ó, o Cruzeiro fez 29 pontos até agora, tá na 5ª posição, são 16 jogos. Eu até falava hoje mais cedo com o João Vitor Xavier no Bastidores e o Alê. O Cruzeiro tem um jogo a menos, né? Porque aquele duelo contra o Internacional não rolou ainda, não foi disputado por conta da tragédia que teve no Rio Grande do Sul. Então o Cruzeiro tem um jogo a menos, e mesmo com esse panorama de um jogo a menos, então 9 vitórias, 2 empates, 5 derrotas, 23 gols a favor, 18 contra, um saldo de 5 gols. Ontem o Cruzeiro teve a estreia do Lautaro Dias no segundo tempo, do Matheus Henrique no segundo tempo, e quem começou o jogo foi o Cássio, entre os 4 estreantes, né, que o Cruzeiro colocou como novidades na lista de relacionados. O goleiro Cássio começou a partida na vaga do Anderson, e o Anderson foi muito elogiado pelo próprio técnico Fernando Seabra ontem, na entrevista também que fizemos com ele em Caxias do Sul. O Cruzeiro que jogou lá em Caxias na quarta-feira contra o Grêmio. Desde então o técnico Fernando Seabra já dizia das qualidades, da evolução, que o goleiro precisa atuar, mas ontem teve a estreia do Cássio no gol celeste com a camisa 1, e os outros estreantes que eu citei anteriormente, Lautaro entrando com muita disposição e o Matheus Henrique. Vocês dois são comentaristas, tem um fino trato com a bola, viu, Romano e Panzi? Chama a bola de você, né? Não é à toa que ele foi uma das revelações e foi para a seleção brasileira, né? Ele não iria para a seleção brasileira se desse bicudo na bola, pelo contrário. O que me alegra é o fato de que o Matheus Pereira vai ter alguém que vai conseguir dialogar com ele em alto nível, né, Edu? Não, sem dúvida. E o Matheus Henrique chega para isso, para essa bola chegar um pouco mais limpa pro próprio Matheus Pereira. É questão de tempo até o Mateuzinho assumir a titularidade nesse time do Cruzeiro. Eu não sei se vocês se recordam, mas na turma do bate-bola de sexta-feira eu até brinquei com o Léo. Falei, olha, eu acho que só estreia o Cássio, mas você pode anotar aí, no segundo tempo vai entrar o Matheus Henrique no lugar do Lucas Silva e o Lautaro no lugar do Verón. E os dois entraram, né? Só não entrou o Caio Jorge. O Cruzeiro vai encorpando, mas o Romano, assim, cara, o melhor de tudo que aconteceu, a gente já falava quando o Pedro Lourenço comprou o Cruzeiro e começaram as notícias e informações de contratações. A gente falava, olha só, vai depender muito de como esse atual Cruzeiro entregar o time na tabela. E eles entregaram o Cruzeiro no G6. Eles entregaram o Cruzeiro muito perto da liderança. E, sinceramente, com o Wallace, com o Mateuzinho, com o Caio Jorge, com o Cássio que já estreou, com o Lautaro, com o Peralta daqui a pouco, eu não tenho dúvida que o Cruzeiro tem condição, sim, de brigar por título brasileiro, cara. Tem condição de brigar pelo título, ele tá muito próximo da liderança. Dali a pouco, Palmeiras e Flamengo terão Libertadores, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, e o Cruzeiro tem a Sul-Americana, ok, mas ele vai focar muito no Campeonato Brasileiro também. Eu sei que no primeiro momento o foco é buscar a vaga na Libertadores, voltar a disputar a competição já na próxima temporada, e isso eu não preciso nem falar aqui, que o Cruzeiro tá na briga, já tava na briga com o time do Seabra, e esse time foi montado pelo Ronaldo, com o time com os novos reforços, eu não tenho dúvida nenhuma. Agora, eu não acho nenhuma loucura falar que o Cruzeiro tem capacidade daqui pra frente, pela pontuação que foi entregue pro time com os reforços, que o Cruzeiro passa a brigar, sim, a sonhar com o título brasileiro, sim. Porque é o seguinte, a turma que tava ralando, né, tá ralando aí, tá deixando o Cruzeiro numa ótima posição no campeonato.
somado ao que você falou das competições, o Cruzeiro tem a Sul-Americana. O Cruzeiro vai ficar dividido em 2, os outros vão ficar divididos em 3 competições, né? E quem tem elenco curto vai começar a passar aperto, né? E o Cruzeiro vai ter 2 competições e agora vai ter banco, né? Porque o Seabra olha pro banco e ele coça a cabeça assim, quem que eu vou colocar, né? Naquela dúvida assim, pesada. Agora ele vai olhar e falar assim, nossa senhora, quem é que eu posso colocar ali? É um posso colocar numa entonação diferente, né? Sim, aí você vê que no duelo contra o Palmeiras, ô mano, um exemplo de um jogador que pode ser relacionado é o Wallace. O Wallace tem chance de ser relacionado para esse confronto, né? Vamos aguardar, mas ele tem chance sim de ser relacionado. Por quê? Porque essa semana para ele vai ser importante, vai ser semana cheia. E semana cheia deixa o jogador apto, né, a fazer as atividades propostas, preparação física, e óbvio que tem um cuidado aí de capacidade cardiorrespiratória, não é só o treino em campo, né? Um trabalho tático, um trabalho técnico, enfim, é um jogador que pode se condicionar para estar em campo sábado às 9h da noite. Agora quem falou com a gente, trocou uma ideia também ali na zona mista com o Guilherme Pio, foi o Matheus Henrique, ele falando dessa adaptação dele ao Cruzeiro e a essa estreia também, como foi essa estreia com a camisa 97 do time estrelado. Cara, era um momento muito esperado, né, por mim. Mais de um mês sem jogar, desde meu último jogo. Eu não vi a hora de estar ali dentro. E com vitória se torna mais especial, né? Já queria estrear e com os 3 pontos ficar ainda mais bonito. Porque o primeiro a gente nunca esquece. Então que seja um capítulo maravilhoso aqui com a camisa do Cruzeiro. Como é que foi a parte física? O que você sentiu? Tudo de boa? Ficou boa parte do segundo tempo, mas como é que foi dentro de campo? Cara, eu acredito que do que foi me passado ali eu consegui fazer bem, né? Mas é óbvio que eu ainda não tô no meu melhor nível ideal fisicamente. Tô treinando bastante para adquirir isso o mais rápido possível. E é só ali dentro que a gente vai adquirir. Então agora a gente tem uma semana cheia para trabalhar, adquirir isso o mais rápido possível pra eu estar no meu nível máximo 100%. Antes do jogo ali, antes de você entrar, o Moisés Moura passou muitas informações para você, pro Lautaro, como é que foi aquela conversa ali, explicando onde você atuaria. Queria que você contasse um pouquinho disso aí. Sim, a gente já teve um trabalho intenso antes da partida, né, ontem no hotel, pra gente entender o modelo de jogo da nossa equipe, porque eram os nossos primeiros minutos ali com essa equipe. Então, creio que a gente foi bem naquilo que foi nos passado e agora é descansar, desfrutar dessa vitória importante que nos coloca ali em cima, seguir em busca do nosso objetivo. Nota que você dá pra sua atuação hoje? Cara, é difícil autoavaliar, mas eu dou um 7 aí pela vitória, mas tá bom. Legal, o Pio teve essa sacada boa de perguntar aí qual que era a nota que ele se dava. É um atleta que veio do Sassuolo e, como vocês disseram, né, medalhista olímpico, né? Já que a gente já tá com essa fala já das Olimpíadas, né? Os Jogos Olímpicos batendo a porta, foi medalhista olímpico em Tóquio, né? Ele 2021. Exatamente. E o Wallace foi medalhista olímpico no Rio. Do Rio. Então, assim, são 2 ex-jogadores do Grêmio e podem atuar juntos. Enfim, é um jogador que tem uma expectativa gigante da torcida, Panzi. Wallace e Mateuzinho que você fala. Sim, sim. Pode formar um trio ex-Grêmio, né? Com o Ramiro. Também. Um quarteto com o Lucas Silva. Então. Se não começar a puxar aqui jogador que passou pelo Grêmio. Agora um detalhe. Muita gente, cara. É muito legal o Cruzeiro ter contratado o Matheus, não só pela qualidade que ele tem, pelo que ele vai agregar, mas também uma ajuda imensa ao Pio. O Pio agora vai conseguir entrevistar alguém olhando nos olhos, né? Porque, coitado, ele sofre lá com o bracinho esticado, porque ele é pequenininho. Mas é um jogador que eu não tenho a menor dúvida que vai agregar demais. O Wallace, e eu sei que o torcedor do Cruzeiro é apaixonado com o Romero, mas o Wallace é um jogador... O Romero tá jogando muita bola, né, Xará? Muita bola. E aí vai ser uma briga interessante. Quem vai ganhar com isso? Independente da preferência pessoal do torcedor, quem vai ganhar com isso é o Cruzeiro. Com certeza, com certeza. E o Seabra falou isso. E muita gente fala, mas o Seabra não vai dar conta de administrar isso. Tá dando conta, né? Porque essa turma já tá treinando já tem um tempo, com certeza, na Toca da Raposa. Deixa eu trazer detalhe importante, Xará, sobre essa programação do Cruzeiro. Então, hoje folga, voltam aos trabalhos amanhã à tarde na Toca da Raposa e começa essa preparação do Cruzeiro para o duelo contra o Palmeiras, 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. Para esse confronto às 9h da noite no sábado, o Barreal vai passar por aquela avaliação médica, né? Porque saiu de campo ali com um certo desconforto, mas acho que não é nada muito grave, não. É mais um cansaço muscular e vai ser então examinado, mas pelo que a gente tem de informação não é nada muito grave.
O Marlon segue tratamento devido àquele problema no ombro, mas o Kaique tá jogando bola, hein? Jogou muito bem de novo. Foi o melhor em campo ontem aqui na nossa jornada. Os dois laterais jogaram muito bem de novo. Então, o Kaique tá... e mostrando que o Kaique também sabe defender, né, gente? Tem muita gente falava que o Kaique não defendia. No jogo contra o Atlético Paranaense, que ele foi eleito melhor em campo, foi o jogador com o maior número de ações defensivas. 14, monstro. Você que levantou, não foi? 19 ações defensivas. 19. E o legal é que ele tá aprendendo. Se quando ele subiu ele não sabia, ele está aprendendo a defender. Jogador jovem evolui. Sim. É porque a gente às vezes acha que, não, precisa fazer isso. O cara tá sendo formado ainda. E a gente cobra muito cedo do jogador jovem. O cara de 19, 20 anos, ele tem toda a condição de melhorar vários fundamentos em várias fases do jogo. Ninguém sai pronto da base. A base forma. E o profissional revela e potencializa esse atleta. E o Kaique tá melhorando, cara, a cada jogo. E aí, eu não sei se é o caso do Cruzeiro, pelo amor de Deus. Eu vou citar aqui que um profissional que passou pelo América me falou na época, que é o seguinte, aqui no profissional eu tô perdendo tempo tendo que trabalhar fundamentos que a base deveria ter trabalhado. Então tem isso também, né? No meio, existem alguns processos que acontecem dessa forma, que podem atrapalhar. Agora, os jogadores do Cruzeiro têm uma lição de casa nesse meio de semana. Botafogo e Palmeiras, né? Sim, boa lembrança, né? Bom observar e o ano passado foi um jogo que pegou fogo, né? Esse Botafogo e Palmeiras, com certeza, e esse ano não vai ser diferente. As duas equipes estão na parte de cima da tabela. Romano, eu falava sobre essa semana em termos de liberação de atletas. Vamos colocar que o Dineno segue aquele trabalho híbrido, vamos ver se vai ter alguma evolução para campo, né? Alguma coisa um pouco mais avançada. O outro jogador que está machucado é o Rafa Silva, fazendo aquela recuperação. Foi a lesão que ele teve na parte posterior da coxa. É um atleta que ainda está inativo e o Cruzeiro não perdeu o atleta suspenso para esse confronto contra o Palmeiras. Está uma semana cheia aí para o técnico Fernando Seabra, com certeza dá uma melhorada ainda também nessa janela de treinos que ele tanto fala. Agora, teve um problema fora do campo, né? Teve um problema fora do campo. Para quem não sabe ainda, Gabriel Veron, que inclusive fez gol ontem. Aliás, o Gabriel fez gol nos últimos 7 jogos, é isso? Nos últimos, eu levantei ontem no nosso pós-jogo, foram 7, nos últimos 7 jogos, foram 4 gols e uma assistência, ou seja, ele teve ação direta em 5 oportunidades, né? 4 gols e uma assistência, ele teve participação direta em gols. Pois é, e aí, vivendo um bom momento no Cruzeiro, recuperando o futebol dele, só que a informação, a apuração da Itatiaia, é que ele sofreu um acidente dentro de carro, dentro do condomínio que ele mora em Vespasiano, aqui na região metropolitana de BH. E o Mardélio Couto, do nosso departamento de jornalismo, está conosco e traz mais detalhes. Fala, Mardélio. Muito boa noite para vocês, a todos que nos acompanham. Vizinhos disseram para a Polícia Militar que o atacante Gabriel Veron, do Cruzeiro, estava em alta velocidade quando bateu o carro hoje à tarde no condomínio onde mora, em Vespasiano, na região metropolitana de Belo Horizonte. No acidente, o carro do jogador derrubou uma placa de sinalização. Segundo informações preliminares da PM, o atleta não permaneceu no local do acidente, retirou o carro e foi para casa. Até o momento, não há detalhes sobre as causas da colisão e nem sobre o estado de saúde do atleta. Em conversa agora com a Itatiaia, a PM disse que a perícia da Polícia Civil está sendo aguardada no local. Gabriel Veron tem 21 anos, pertence ao Porto e está emprestado ao Cruzeiro. Neste ano ele entrou em campo em 20 partidas, sendo 15 pelo Brasileirão e 5 pela Copa Sul-Americana. O atacante já fez 4 gols e deu uma assistência no Brasileirão. Repórter Mardélio Couto. Obrigado, Mardélio, pelas informações. Então a informação é desse acidente dentro do condomínio. Tem que apurar, né? O que aconteceu, não dá pra gente falar nada sem informações mais robustas, boletim de ocorrência. Não dá pra saber. Tomara que o Veron esteja bem. É o que a gente torce. Pois é. E você falou sobre a polícia, né? Sobre o boletim de ocorrência, está sendo lavrado, né? É assim que fala, está sendo lavrado, e aí vão ter mais detalhes com relação a isso. Eu acho até que o Cruzeiro vai se manifestar depois desse boletim de ocorrência, viu? A informação que eu tenho é que o Cruzeiro não vai se pronunciar sobre o caso ainda. Mas eu tô falando assim, ele não tem informação quando ainda, ele tiver mais detalhes, né? Quando tiver mais detalhes sobre isso. E aí
o Cruzeiro deve se manifestar depois que aparecer lá o boletim de ocorrência, conversar com ele, né? Conversar com ele também para saber o que aconteceu. Nesse momento lamentável, né? Depois pelas informações que a gente tem é lamentável, né? E o que a gente pode dizer é que é um cara que estava recuperando o futebol. Ele veio machucado, ou ele machucou, não. Ele veio até fora de forma. Ele veio para ser recuperado. Eu vou falar uma aqui do Gabriel Veron que muita gente não sabe. O último que fechou as máquinas da Toca da Raposa, quando a gente fala fechar as máquinas, é uma expressão que usa em academia. Um cara que pega muito peso. Qual o último cara que passou na Toca que pegava peso, que tinha muita força física? Dedé. Foi o último. Que fechava todos os pesos, né? Faltava peso para colocar pro Dedé. Depois dele foi o Gabriel Veron. A força que o cara tem, condição física, explosão, e tá readquirindo a forma realmente, né? Porque ele veio, se machucou, teve uma lesão no pé. E agora está readquirindo a forma dentro de campo, a forma física também. Contrato dele, como disse o Mardelli, de empréstimo até o fim do ano. Pois é. Independentemente do que aconteceu, o Verón tá bem. Sim, tá jogando muito bem, tá sendo recuperado, tá sendo importante pro Cruzeiro, tem uma característica específica, tá jogando de um lado que não é o ideal dele, ele preferencialmente joga do lado esquerdo, porque do lado esquerdo tem o Arthur que tá muito bem. Mas também. ele se adaptou bem. Se adaptou muito bem pelo lado direito. Tem ali o William, que é um cara que tá voando também no Campeonato Brasileiro. Para mim, o melhor lateral direito do campeonato até aqui, nesse recorte inicial. Aliás, o Cruzeiro tem alguns jogadores que estão entre os melhores, né? Para mim, o William, o João Marcelo e o Matheus Pereira. O William, melhor lateral direito, o João Marcelo entre os melhores zagueiros, o Matheus Pereira, o melhor meia e o melhor jogador do campeonato ali ao lado do Pedro. Para mim, sem dúvida, o Matheus Pereira. Isso diz muito sobre o momento do Cruzeiro e o trabalho do treinador, um dos melhores trabalhos, se não o melhor trabalho, pelo que o Seabra tem em mãos até aqui. A partir de agora ele vai ter mais qualidade em mãos. Mas pelo que ele tinha em mãos para trabalhar e a campanha que o Cruzeiro faz, é um trabalho espetacular do Fernando Seabra e individualmente de alguns jogadores. Alguns deles eu citei agora há pouco, cara, e o Verón tem se recuperado e tem tudo para ser um jogador muito importante para o Cruzeiro na temporada, independentemente dos reforços. Agora a gente aguarda o que realmente aconteceu nesse condomínio. Até porque ele é um jogador que joga especificamente numa faixa de campo que o Cruzeiro não contratou reforço. Né? Exato. O Cruzeiro não buscou o extremo, né? Confiando nele. Confiando no Gabriel com essa forma de trabalho dele. E é interessante que o Cruzeiro tem dois atletas que estão emprestados, né? Um é o Gabriel Veron e o outro é o Barreal. Então são dois jogadores jovens, por coincidência. O Barreal tem 23, o Gabriel tem 21. E o Cruzeiro, nessa movimentação dele, óbvio que ele analisa a busca de contratação desses dois jogadores em definitivo, né? O Barreal vai ser contratado definitivo. Ah, com certeza. O Pedrinho falou que o neto dele é fã do Barreal, que o Barreal fez um e chorou. Agora, para você contratar, para você ser contratado por uma equipe, você tem que entregar dentro e fora de campo, né? Porque tem a questão de que é igual a gente aqui. Claro. Nós somos a imagem da Itatiaia. Então, o jogador é a imagem do clube, né? Mas o peixe não serve como exemplo, mas tudo bem, tem sempre a exceção. Mas o Barreal, o que eu tô falando aqui não é brincadeira não, gente. O Pedro Lourenço esteve aqui no Inter Café essa semana e aí foi perguntado pra ele: pô, Pedrinho, o Barreal tá bem, não sei o quê. Eu falei: não, eu vou contratar ele em definitivo, vou comprar ele. Meu neto, ele falou o nome do neto, acho que tem 8 anos, eu não lembro agora, filho do Pedro Júnior, né? Filho de Pedro. Filho de Pedro. Você é filho de quem? Filho de Pedro. Filho de Pedro. E aí falou assim: não, meu neto gosta dele, tanto ele fez gol, e tinha feito gol no domingo, né? Foi. E aí meu neto até chorou e tal, eu vou contratar ele. E não duvidem de um avô querendo agradar o neto. Desse jeito. E principalmente um jogador que, quando a gente pedir a entrada dele no time, por exemplo, a gente tem que fazer uma pergunta, né? E o Panzi tá aqui e sabe da forma de trabalho, a gente troca muita figurinha ali durante o jogo, né, o Panzi e tal. O Barreal, ele tava no time, ele foi para o time, ele tava como opção e como reserva, porque segundo o Seabra não tava bem fisicamente. É tanto que quando ele teve a janela de treinos, ele teve ali uma condição para fazer uma atividade maior, ele voltou pro time titular. E agora, pelo jeito, não sai mais. Só se o Seabra for maluco, né? Porque ele é um cara que encaixou bem com o Matheus. Né? Ele pode sair se o Seabra, porventura, mudar o jeito do Cruzeiro jogar, passar a jogar com 3 atacantes.
Não, nesse momento não sai, mas se ali na frente falar, não, eu acho que eu quero jogar com centroavante, vou jogar com 3 atacantes, um ponta pela esquerda, um ponta pela direita, ele vai ter que tirar um jogador de meio. Sim. Aí você tem o Wallace, Mateuzinho e Matheus Pereira, pode ser que sobe pro Barreal, pode ser que ele continue também. Agora, se ele seguir nesse sistema, com 4 homens de meio e 2 atacantes, eu não vejo o Barreal saindo do time, não. Eu também não vejo, não. Pelo que ele tem jogado, tem entregado em campo, eu não vejo ele deixando o time do Cruzeiro, não. Uma informação importante é que o Cruzeiro também tem aí o Fabrício Peralta, que já está começando esse trabalho de melhoria da parte física para que possa ficar à disposição do Seabra. Vai demorar um pouquinho, é um trabalho de equilíbrio muscular, chegou com essa descompensação física, mas esses trabalhos já estão sendo monitorados e feitos na toca para que ele também seja mais uma opção aí para o meio campo. E o Jonathan Jesus também foi outro que não foi relacionado. Pode ser também para a partida contra o Palmeiras, vamos esperar. Já tá preparando a mala já? Então sim. Então tá bom. Então sim. Pansieri, se Deus quiser. Pansieri vai comer croissant na fonte.